Estão avisando. Boa noite. Boa noite, Loli, Vânia, Milena, Luama, Rose, bem-vindos. Bem-vindos a essa live, que será acompanhada do Thiago Berto, que daqui a pouco deve estar chegando aí e pedindo acesso à live para entrar comigo. Boa noite, Daiane, Júlia, Frenzi, oi, Milena. Oi, Rê, tudo bom? Gabi, quanta gente querida. Christian, Eric, pessoal. Então, hoje a gente tem uma live bem especial. Eu convidei o Thiago Berto, que é um irmão de alma, para se juntar a nós. Aí ele entrou. Vamos esperar ele pedir acesso. Oi, Francisca. Oi, querida. Quanta gente linda. Espaço Matasa sempre por aqui. Oi, Carla. Vem chegando, pessoal. Hoje a conversa, então, com o Thiago sobre servir, propósito, partindo desse lugar do sentir. Oi, Erlene. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tô esperando o Thiago entrar, gente. Deixa eu ver se ele pediu acesso. Ah, pediu. Acho que o Thiago mandou uma pergunta. Thiago, acho que você tem que apertar outro botão. Deixa eu ver qual é. Não. Calma, vai dar certo. Tá, eu acho que eu tenho como convidar ele. Não. Tá. Calma, gente, a gente vai conseguir. Calma aí. Tá, fazer uma transmissão ao vivo com o Thiago. Não é Renato, Thiago. Isso, adicionar. Aguardando o Thiago, acho que agora vai. Oi, Fabi, Estela. Foi, conseguimos. Boa Oi, noite. Thiago, boa noite. Eu tive que chamar você, eu nem sabia que dava. Que Como? bom que deu certo. Eu nem sabia que dava para eu te convidar. Que bom que deu Ah, certo. tá. Um segundinho, deixa eu só arrumar aqui meus. Eu tô fazendo os meus livros de apoio. Sim, Só um faz pouquinho. parte, eu também uso esses recursos. Daí eu vou. Pronto. Assim. Ai. É isso, agora sim eu consigo te ver. Oi, Fabi. Oi, pessoal. O pessoal tá chegando. Tem uma galera boa aí. Tudo Tá. bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Que Tudo bem ótimo. mesmo. Boa noite, pessoal. Tiago, antes de entrar, então, eu me dei conta que eu escolhi o tema da conversa e nem te perguntei, né? Foi uma coisa meio do sentir mesmo, né? Uhum. Dessa conversa do partir do sentir para chegarmos ao servir e, consequentemente, encontrarmos esse senso de propósito, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, gente, Tiago é o irmão de alma que está nessa jornada aí uns aninhos antes de mim, mais velho. Conheci o Thiago aí há um pouco mais de 3 anos, num evento onde ele foi palestrar com outras pessoas sobre a obra dele, sobre a sua história. E aí foi uma conexão bem no cardíaco, sabe? Desde o início eu me conectei bem forte com o que você falou, né? Nem não foi num lugar mental, inclusive eu lembro que quando eu ia compartilhar um pouco do que eu sentia, eu falava, olha, eu sei que tem a ver com escola, com educação, com criança, mas, sabe, era algo que ressonou mais no cardíaco mesmo, né? E dali fui, então, entender um pouco mais do que o Thiago, quem era Thiago, a obra dele. E aí fui para a Aine já, fui 4 vezes, fui 2 vezes com o Arthur, com meu filho.
Então, e foi uma conexão total com a obra, enfim. Então, Thiago, se quiser se apresentar, chega, né? Chega. Chega aí na sala, fica à vontade. Depois a gente vai começando no fluxo. Está bem, grato. Você consegue me ouvir bem? Tá ouvindo bem aí? Porque eu tô sem Super. fone, né? Tá. Às vezes tem o pessoal que diz que quando eu coloco os fones dá uma interferência, daí eu tô usando sem. Bom, boa noite a todos que estão chegando. Eu, bom, tenho que me sentir em casa porque estou em casa, né? Tô aqui do lado da janelinha vendo as luzes da cidade. As... Eu não estou tão acostumado, sabe, a fazer as lives, assim, é um mundo relativamente novo, ainda que eu flutue bem por tudo isso. Então, vamos lá. Eu me apresentar, assim, acho que eu vou conversando e o que as pessoas mais, talvez eu intenciono que conectem comigo é com o meu teor e tom das palavras. Eu sou o Thiago e um ser humano e tal qual todos vocês e tá tudo certo, né? Então, relevem se ficar simplificado demais a apresentação, mas ela é junina e de coração. Estou junto com vocês na Terra, é suficiente. Exatamente. Então, Thiago, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse lugar do sentir, né? Que eu Uhum. sinto que partiu daí, né? Eu acho que o sentir, eu digo que acho que é por onde a alma se percebe de maneira mais consciente. Eu acho que é o lugar onde a gente é um lugar mais representativo do ser, né? É o, é o sentir, é o ser, é o que a gente sente, é o que a gente é. Queria que você compartilhasse um pouquinho como é que foi esse processo, porque sim, hoje você está aqui, Thiago, mas você tem essa trajetória de ter, então, criado a obra da AINE, que é uma escola que hoje, né, a gente vê que já tem uma proporção grande, né, de envolvimento de pessoas, milhares e milhares de pessoas já passaram por lá. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que foi esse lugar de sentir, né, e como você chegou do sentir a esse processo de doar-se, né? De se colocar a serviço dessa forma tão linda, né? Que é a Aine. Entende, mais ou menos? Como é que foi esse processo de se conectar com esse lugar que a gente sabe que é difícil às vezes, né? Porque envolve medos e, né? Imagina, eu sei que você originalmente não é da área de educação. Imagina, né? Criar uma escola. Algumas pessoas estão aqui ouvindo a gente, provavelmente com sonhos, com sentir e com vontade de fazer coisas, mas assim, com medo, né? Então conta um pouquinho desse lugar pra gente. Uhum. Que bom, né? Porque o sentir medo já é um sentir ótimo, né? Até porque ele tempera a nossa vida e tem uma função maravilhosa, né? Que, no mínimo, que a gente não morra, né? Fisiologicamente, biologicamente. Ainda que com, às vezes, muito medo, pode nos matar em outros lugares, né? Nossa magia, conexão. Então, eu vou um combinado aqui de todo o meu coração. Eu tenho sido muito cuidadoso assim com o meu tempo, consequentemente com o tempo dos outros, procurar genuinidade, honestidade, verdade nas coisas, colocar tudo isso numa panelinha, misturar com as questões do dia a dia, com a rotina, com as demandas profissionais. E é isso que eu tenho estado muito atento. O que significa isso? Bom, em um momento, lugar que eu estou falando com algumas dezenas de pessoas, eu intenciono sempre que seja desde de minha parte, um lugar muito verdadeiro. E às vezes essas verdades, ela não sai de mim com uma ideia de afronta. É muito importante, nada, não quero afrontar e questionar escolhas, vida de ninguém. Não é, intenciono que muito longe de uma receita, né? Que soe como um aconchego, um abraço de irmão. Pode soar estranho, né? Mas é isso, a intenção é bom que as pessoas me escutem. Ela pode mexer, porque na verdade o que eu mais procuro é tirar conceitos, desinstitucionalizar coisas que a gente tem tão enraizado, né? E é meio desconfortante quando você vai tirando as coisas, porque não sobra muito, né?
Então, não se assustem, não se apavorem se das minhas falas tirar conceitos e não colocar nada no lugar. Nesse vazio que nós podemos estar de não ter muita coisa no lugar, eu intenciono, rogo com carinho que a gente escute a nossa alma, o nosso sentir e, e tenhamos fé que a gente encontra respostas, né? Então, aqui em vermelho, atrás de mim, tem fotos, que é um pequeno mural. Eu não considero assim, esse processo para mim foi a vida se apresentando, e ela se apresenta muito para as pessoas, né? Eu acredito que nesse ponto não há nada muito romântico, assim, essas fotos têm as fotos dos meus pais, né? A da minha família e tal, enfim, eu pequeno, e eu estou muito tocado, sentindo-me tocado. Eu recém, a semana passada, fui assistir o filme do Elton John e como me conectei com ele, assim, as questões deles com a família, com a mãe, com o pai. No fim das contas, todo mundo. Um primo meu, assim, né, o jeitão dele, assim, mais, né, relaxado com a vida, ele me chamou esses dias, ele disse, Thiago, tu sabe o que eu estava pensando? No fim das contas, todas as nossas questões, problemas, é tudo lá da infância, né? Ele disse, olha, acredito que tu percebeste bem aí um bom detalhe da nossa existência. Então, quem eu sou hoje, conversando com as pessoas, eu não gosto de, sabe, eu acolho, de repente eu tive muitas bendições, sortes, decisões acertadas em meio a equívocos, mas para mim, a minha vida, a vida se apresentou para mim, esse processo de eu ter muito os dois hemisférios, a cabeçona aqui, as coisas matemáticas, racionais, muito desenvolvidas, eu gosto e vou muito bem para esse lado racional, 2 mais 2, 4, ao passo que por alguma razão tem o outro lado do sentir, nessa cidade aqui onde eu estou falando com vocês, na Serra Gaúcha, me foi brindado situações para eu desenvolver esse sentir, isso. O que eu posso dizer? Eu não sei dizer como, eu só posso agradecer, caso isso seja um presente, acho que de escutar bem minha alma, assim, eu era pequeno, criança, 6, 7 anos, passei bastante coisas, sem drama ou vitimização, mas o sofrimento que eu passei, ele despertou em mim, em vez da razão pura, racionalizar os eventos, despertou uma conexão muito profunda com isso, porque racionalmente eu estava passando por situações muito difíceis de violência doméstica, de ter estar machucado fisicamente pelo meus genitores, enfim, meu pai. E eu me lembro que eu sentia muita fé, eu dizia, não, mas tudo bem, eu vou crescer, vai dar certo, eu sinto que está tudo bem, isso aqui é uma passagem, é um momento. É engraçado, assim, que eu me acolhia e é o que eu consigo falar genuinamente, que é isso, acho que a minha infância, não vou caracterizar, como eu falei, como dramas, enfim, difícil e passando diariamente com ansiedades, com medos, com inseguranças, elas me brindaram a oportunidade de eu questionar que a vida devia ter algum sentido maior, que não podia ser simplesmente essa dureza, e me manter sempre pronto, perto do sentir. O sentir para mim, né, naquela época, era muito eu confiar, ter fé que estava tudo bem, que alguma coisa mais além se apresenta, né, se apresentava. Hoje, eu já sou maior, sendo esse adulto que procura acolher minha criança, eu vinculo muito ao sentir. Uh, eu faço sempre uma metáfora, assim, se nós somos uma carruagem bem linda, tipo da Cinderela, assim, temos um cocheiro e temos 5 cavalos. Os 5 cavalos, o caminho da carruagem é a vida, né? Os cavalos são os sentidos, né? É uma vida mais animalesca, pelo gozo dos sentidos, pelos prazeres, e está bem, faz parte o alimentar-se, as sensações, e não obstante o exemplo é com 5 cavalos, né? Nós temos um cocheiro, um cavalheiro, que ele é muito, às vezes, né, tem o ego, e ele acredita que sabe conduzir essa carroça que é o mental, e ele precisou se desenvolver para nós justamente sabermos trafegar pelo caminho da vida, que é a mente, a razão, o conhecimento cognitivo. Mas lá dentro da carruagem, se eu dou o exemplo assim, parece lógico, né? Convém o cocheiro ser um pouco, eu diria, humilde,
descer da carruagem, lá abrir a porta, dar boa noite ao passageiro, à passageira e perguntar onde tu queres ir, que eu te conduzo. E esse passageiro é a alma, é o sentir, é o coração. Então, aqui no centro da gente, no core, há a nossa intuição, nosso coração, esse sentimento, essa divindade humana. E ele está não guardado, mas é um lugar também onde está a nossa criança interior, aquela que sofreu, que pode ter tido o trauma da indiferença, o trauma da violência, o trauma do abandono. Eu não quero incutir dramatização nessa noite aqui a ninguém, mas nós temos, é tudo meio parecido, tá? E É essa tudo igual. é a ironia dos fatos, né? Nós estamos aqui onde estão as dores, aqui está o sentir. O que que o ego e o mental fazem? É bom, é lógico, né? Deixa eu sair daqui, porque aqui dói, aqui eu sou sensível, aqui eu sou vulnerável, aqui eu tenho recordações que não me servem. Então a gente vai bastante para a razão. Eu também fui para a razão, mas por algum motivo essa minha criança que fez eu criar a Aine, né, começar esse projeto, ela sempre esteve muito próxima. O que eu digo com carinho voltem para casa, voltemos para casa, sair um pouco daqui, retornar para cá e essa via de volta do mental para o coração, sim, ela é baseada em prestar atenção no dia a dia, as escolhas que a gente faz, questionar o nosso tempo, para quem nós estamos dando, questionar-se ao que a gente protesta, ao que a gente fica braba, a quem a gente delega a responsabilidade da nossa vida e culpa, a nossa vida não está indo bem. E eu diria, de uma maneira me soa, parece que estão caminhos, né? Degraus, passagens que a gente vai chegando mais ao nosso coração, ao sentir, a coragem de estar no nosso centro, nossa vida. Então, eu estou falando desde então, o processo que todo mundo pergunta, eu acho que em si é a vida de cada um, a vida é o processo, né? O contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento. No meio tem um processo chamado vida, que é o que acontece entre os dois. Eu sempre uso as palavras do Eduardo, enfim, o Eduardo Marinho. O sentido da vida é morrer, é meio duro, assim, mas o sentido da vida, para onde está apontando? Para a morte. A gente fazer esse processo, esse meio tempo, ser digno, ter um mínimo de dignidade, hombridade por estar aqui, gratidão. Eu sinto, Thiago, e é onde eu vivo, que toda vez que eu tenho uma vida onde está demasiado no racional, baseado em processos, baseado em resultado das coisas, onde eu posso me esmerar por uma vitória, por uma conquista, me envaidecer por algo, eu não tô, eu, Thiago, sinto não estou dignificando a minha própria existência. Então, recebam no que eu estou falando, porque pode ser que não vão encontrar nisso uma receita de bolo. Recebam a informação, a ideia, o carinho, de que ao fim das contas nós estamos juntos. A gente está passando pelas mesmas coisas e cada um tem um script. Cada um tem um script. Pode ser do mesmo livro, do mesmo cenário, da mesma peça, mas cada um tem seu script. A gente há de honrar isso, né? Sinto isso também, que cada um tem um script e todo mundo fica querendo, acho que a gente partindo desse lugar do racional, tentando entender, né? Eu acho que essa conversa é mais uma troca de experiências do que propriamente tentar ensinar alguma coisa a alguém, né? Ótimo. Porque a gente não ensina nada a ninguém, né? Eu já cheguei nesse lugar. Também. Você sente então que a Aine é uma representação de um desejo do sentir da tua criança em sua máxima expressão, na sua plenitude? Foi um desejo da tua criança que brotou no teu coração e ali na vida adulta, quando você estava num processo de reencontro a si mesmo, então. Sim. Vamos colocar a Aine no seu lugar. A Aine é uma bebezinha linda, eu amo, eu tenho certa responsabilidade sobre ela, divido com vários titios, titias, pessoas mais próximas, padrinhos e madrinhas, e gente Sim. pelo Brasil todo que de alguma maneira se conectou com a Aine. É, eu não tenho expectativas, assim, a Aine é uma bênção, foi me dado o direito,
e o presente de eu ter o que fazer quando eu acordo segunda de manhã. É uma maneira de colocar como se fosse dia útil de trabalho. Eu, Thiago, é difícil conectar intimamente aqui, eu não estou nem vendo, né? Com exceção de você e o pessoal que entra. Mas eu tenho uma crise maravilhosa que eu vivo, um preço altíssimo. Eu não quero dar meu tempo para qualquer coisa, para qualquer trabalho. Eu não estou dizendo qualquer desqualificando, eu já fiz. Eu já enriqueci muita gente do meu fruto, do meu trabalho, das minhas 10, 12, 14 horas por dia, 20 horas por dia. O problema é que eu não desejo mais. O que eu quero, o meu sentido, o servir. Ah, fica assim, o servir é uma palavra que a gente coloca, poxa, ela fica toda romantizada. Eu não sei se eu tenho interesse em servir. É o que me sobra. A gente fala em Exato. servir desinteressadamente, ou não ter interesse em servir. Eu prefiro não ter interesse em servir. Viver. Então, a Aine é como se fosse assim: um dia bateram na porta e entregaram Sim, um quadro branco, uma tela. Ela está sim, aqui. Mas quem que pediu? Não sei, mandaram entregar. E eu peguei essa tela, é a Aine, e então eu tenho que pintar como expressar as minhas dores, as minhas sim. sombras, a melhor parte de mim é num projeto, né? Ah, que bom, porque eu não sei o que que eu faria, porque eu não quero enriquecer aos custos dos outros, ter dinheiro aos custos dos outros. Eu não quero, é constrangedor para mim. E eu preciso de grana. Todo mundo precisa, o mínimo, né? A não ser que troque, enfim, por abraço. E eu não quero dar do meu tempo para qualquer coisa sem propósito. Na AINE, eu consigo doar meu tempo para algo que eu acredito, que é cíclico, um dia ela termina, né? A gente espera que a AINE não exista por muito tempo, porque a mensagem da AINE é de estar em qualquer escola desse Brasil, do mundo. Aí a gente foi bem, né? Então a AINE, nesse meu ciclo de vida que eu estou agora, meu ciclo dos 30 e poucos anos, ai, que bom que eu tenho de expressar o meu sentir na minha razão, expressar tudo que eu aprendi com marketing, contabilidade, finanças, que faz parte também. E, enfim, tem razão de fazer algo. Não intenciono mudar o mundo, servir. Uma vez eu escutei em Cusco, se você não serve, não vive para servir, não serve para viver. É bem duro isso. Eu acho que é meio automático. Se a gente estiver fazendo qualquer coisa de acordo com a evolução da espécie humana, que não é um controle, não é uma presunção que a gente pode fazer o bem para o mundo, tudo que você fizer, que você for deitar, puxar a última respirada consciente da noite, não, eu vivo em acordo com as minhas práticas e expressões, está 0, um tijolinho lá, de acordo com a gente evoluir como espécie, seja fazendo pão, fazendo qualquer coisa que decidir fazer, né? Eu acho que servir, evoluir, são condições naturais da raça humana. A missão pessoal é muito clichê, sabe? Às vezes é uma gourmetização, propósito, missão. É só viver. Viver a missão. Olha que bom que fica. Eu acho, pelo menos, tá? Veja se você som no coração, viver a missão. Só viver o capricho, com dignidade, em honra à maravilha que é estarmos aqui, nesse planetinha, nessa rocha pequena. Tá bom. E o propósito, se a gente precisa de propósito, o eu posso me atrever a dizer que é da espécie humana, né? Seguir evoluindo. Mas não o guru, o mestre, não, a espécie evoluir. Vamos A nos vida. ajudar, vamos nos ajudar para a gente ir adiante. E é super normal, é normal evoluir, né? A gente está passando sempre ciclicamente por momentos que parecem ser uma involução, mas eu não acredito, é só uma questão de tempo, né? Estamos indo bem. No caos, na bagunça. Mas vamos adiante. Eu sinto que parece caótico porque as coisas parecem estar, os processos de transformação estão meio acelerados, né? Pelo menos é o que eu sinto. Eu gostei muito do que você falou numa hora aí, você disse que foi o que sobrou, né? Assim, foi o que restou, servir, né? Porque eu sinto que é um processo, esse processo de servir tem muito a ver com um autoabandono, assim, de abandonar certas
aspectos antigos da personalidade ou abandonar certos desejos que hoje em dia não cabem mais. Esse processo de deixar de entrega, né? Não sei se ressoa, mas eu sinto que é um processo de autoabandono, no sentido de abandonar coisas que não fazem mais sentido. E aí, quando você vê, sobra o quê? Né? Sobra ser. E o que eu faço com isso? Eu dou, porque a vida é uma grande doação, se você parar para pensar, né? Assim, a natureza, ela é uma doação abundante e constante e eterna. O sol brilha todo dia, a lua nos presenteia os ciclos, é doação, é doação. Então, eu sinto também que esse sentir, quando a gente volta para o centro e se conecta com essa inteligência que está aliada ao todo, só nos resta transpassado, não transpassado, mas aprendendo a lidar com o medo, porque eu acredito que o medo também é um companheiro eterno de jornada, né? Transpassar desse lugar ou compreendendo como lidar com isso, vem esse lugar do servir, de estar então a serviço da vida de alguma forma, de ser quem se é em sua maneira mais autêntica, verdadeira, que passa por render-se, render-se ao que se é, né? Um tanto, não sei, você entendeu? Esse autoabandono, né? Que essa entrega que tem a ver com render-se a si mesmo, que foi o que ficou para mim. Esse processo de rendição a quem você é, Thiago, assim, você sente que foi na tua fase adulta, em algum momento que você estava foi presenteado com algum vazio, que eu lembro que você sempre fala um pouco disso. Queria que você compartilhasse um pouquinho para quem está talvez sentindo um pouco desse vazio, desse. Eu sinto que as pessoas sentem que a alma sente, a alma quer a alma quer ser e se integrar, se reunir e se expressar e servir a vida. Mas a gente é muito presenteado às vezes com vazio, porque aí muitas vezes a nossa realidade não reflete isso, né? Então, como é que foi esse teu processo de vazio e de medo e de rendição a esse lugar que nada sobrou mais do que isso que é hoje? Vamos lá, então. Eu vou de novo ter cuidado com a palavra processo, eu estou só vivendo, tá? Os dias É estão se claro, não, mas empilhando, somos processo, né? Sim. os dias estão se empilhando um a um. Vejo se ressoa, tá? Eu olho para trás. Basicamente, eu fui uma criança aqui do interior, que eu passei algumas coisas de filme, sim, isso me deu muita raiva, isso me deu muito questionamento de por que eu vivia isso. Baseado nisso, muito jovem, eu criei a minha própria empresa, e muito jovem, por criar minha empresa e por expressar raiva no trabalho, eu era bom no trabalho. Então, o que aconteceu? Eu ganhei grana. Quando eu era muito novo, eu tinha grana, aconteceu assim, eu não sei, a cada um sente, não me serviu. Eu vi que eu era mais ainda ambicioso do que só ter dinheiro. Não servia só de dinheiro. Então, não são coisas que foi tão legal, não é tão legal, não é legal ou não, mas novo, eu vi o que eu não queria mais ser, né? Eu não queria ficar juntando dinheiro e eu honro isso, tá? Muito cuidado, é muito, senão fica um papo, né, hippie, assim, não, eu honro, sim, eu tive condições de comprar coisas jovem, mas eu agradeço, assim, aos céus, ao universo, aos anjos, a mim, a criança, quem seja, que por alguma razão que vai ter que ficar no ar, porque é a mais próxima da verdade, né, do que é, eu não sei porque eu não disse, não, mas eu não quero isso, não me preenche, me dá vazio, em verdade, ainda que eu honre, né? Então, eu não sei quem eu sou exatamente, tá, pessoal? O que eu tenho claro é quem eu não sou, isso sim, e eu aceito pagar o preço de não tornar a ser aquilo. Eu vou colocar os termos bastante subjugado à normose, eu ainda padeço da normose, a enfermidade de ser normótico que todos temos, mas eu não quero algumas expressões de eu trabalhar exclusivamente para minha sobrevivência. Eu prefiro ir embora, esse é um custo bem alto, tá?
Eu não quis colocar culpa mais em ninguém. Eu ganhei uma certa bênção, meu pai e minha mãe, um brinde da vida, que não é legal e não pode nem soar perto da ironia. O meu pai e minha mãe tendo falecidos quando eu era jovem, eu não tive a presença deles, mas eu ganhei um pequeno, com muito cuidado como eu falo isso, veio um consolo, que foi me brindado a liberdade de eu fazer minhas escolhas e ninguém me questionar, né? Vendi tudo, dei tudo de presente que eu queria, fui viajar, criei a Aine. Isso é muito louco, né? Se eu tivesse o meu pai vivo aqui, mas ele não ia deixar eu criar a Aine, eu acho. Eu acho. E é provável que eu ia ouvi-lo. Agora, pergunta o que eu preferia. Eu preferia ele aqui, para trocar ideia com ele. Então, eu só acredito, confio, tá tudo bem, a vida vai se apresentando, a gente vai fluindo nos acontecimentos. O que eu desejo desse nosso encontro, desejo, eu não estou dando um conselho, que nós estejamos atentos, vocês estejam atentos à caminhada da vida. É muito fácil se distrair. Por alguma razão, no meu processo, eu não fui de me distrair muito. Eu não sei por quê. Pode ser porque eu tenho Asperger. Eu tenho essa síndrome e me dá foco. Tá? É bem menos romântico. E eu sou focado nas coisas, eu não me distraio. Não me distraio, eu vou Atento, né? focadíssimo. 101.000%. A Aine foi criada por causa disso também. Um foco. Porque por medo e perdendo o foco, a gente não conseguiria ter criado a Aine. Com medo e sem foco não dava certo. Então, que a gente esteja atento, pessoal. Para se distrair é muito fácil. Nós passar pela vida distraídos, distraídos. Eu vou usar um termo forte, infantilizados, e nunca em detrimento à infância, que dá uma conotação pejorativa, um pouco assim, uma sociedade distraída, imbecilizada, infantilizada. Um bom termômetro disso é como o marketing se remete aos adultos, tratando como se nós fosse criança para vender um produto. Pode prestar atenção nas propagandas, parece que estão vendendo um investimento financeiro para uma criança, né? Lembrando, sempre com muito respeito às crianças, que não é o caso aqui de, como se não quero conotar como ruim. E se distrair tem uma certa armadilha. O ego é querido, ele não é um inimigo nosso, ele quer nos proteger das dores da infância, tá? Ele vai fazer o possível e a técnica do ego é, com uma maneira contundente ou não, velada ou não, atuar preventivamente para não nos colocar em situações onde a gente chore de novo. Chore as dores de um choro que até pode ter sido contido na infância, né? Não precisa ter chorado na infância. Por isso que eu relativizo muito. Não precisa nascer numa família com violência, pode ser uma família perfeita, de comercial de televisão. Parece muito parecido às dores da criança. O sentimento de não pertencimento, olhar nos olhos e não sentir segurança na família, sentir que eles são tão crianças ou mais que você. E convém que a gente olhe e veja adultos no olhar, né? Então, para se distrair, que é um movimento do ego, a gente remete às vezes muito à distração prazeres, né? Mas aí que tá, as distrações baseadas no sofrimento, elas são bem mais, tem muito mais quantidade, são mais abundantes, e é as que a gente compra, pega e ninguém questiona. Não, tá dando um duro, tá trabalhando pelos filhos, tá conquistando não sei o quê. Olha que legal, que lindo aquela história, aquele trabalho, aquela conquista, aquele mérito. Essa é uma outra distração, a gente dormir achando que merece o que a gente está ganhando. E eu relativizo muito isso. Eu não tenho mais essa certeza dos meus méritos. É muito achar, né? Eu mereço todo o dinheiro que eu tive. Eu mereço ter passado no vestibular. Eu mereço. Como a gente sabe o que são méritos, o que são responsabilidades, o que são contextos. Então, estar atento e não se distrair, eu desejo a vocês e a mim que a gente encontre paz na montanha russa que é viver. Se eu tivesse que escolher, e desses itens que eu estou falando, não sobra espaço para eu desejar prioritariamente saúde e felicidade. Eu não desejo felicidade. Eu desejo em igual tom introspecção, tristeza e alegria. Então só me sobra. E saúde, eu não quero que ninguém fique doente, tá? Mas eu acredito que se a gente está em paz, a gente não fica tão doente. Se a gente se ouve, a gente cuida de si. Porque não é o médico que vai dar saúde, né? Então,
estar atento, conseguir estar em paz na montanha russa que é viver, no caos que é viver na Terra, porque é uma bagunça, mas se você encontra paz, que tenha coragem para tomar decisões que, que precisam ser tomadas na vida, quando você começa a sentir que ciclos encerraram. E em quarto, desejo, que eu intenciono, que tal qual você tivesse uma filha nos braços, chamada liberdade, não percam ela de vista. A liberdade, ela é um pouquinho arisca e às vezes nos convém dar ela de presente para alguém. Assim, tó, leva minha bebê liberdade. Porque a liberdade está associada a uma responsabilidade e a um autocentramento que às vezes nos custa muito. Então eu dou a liberdade e alguém me dá a segurança que eu precisava ter. Então são os meus 4 desejos. Eu uso essa live para expressar para vocês, para mim, para qualquer pessoa que eu tenha perto. Vou relativizar isso. Eu não me permito mais falar muito dos meus, dos que eu amo, da minha família. A gente está todo mundo junto. Nunca em desrespeito aos meus ancestrais, mas alguns mitos assim que a gente acredita, eu tenho a impressão que nos distraem também. E a gente usa clichês, né? A educação, a família. Quando você se dispõe a ficar atento, dói um pouquinho, porque aquilo tudo que você acreditou, não precisa ser crítico de achar que é mentira, mas a nossa barrinha da criticidade sobre as coisas aumenta um pouco. E isso é um pouquinho, é um frisson, assim, causa desconforto. Algumas pessoas me veem, vão nas palestras, conversam, mas Thiago, não parece que tu tá feliz. Sim, mas eu não tô, pessoal, e eu não quero vender felicidade. Eu também não tô melancólico. Eu estou sentindo a vida, mas sentindo ela, Sim, sentindo. Eu estou sentindo os desconfortos da vida, eu estou sentindo os sim. clamores da terra. E é isso que eu quero, porque eu quero dignificar minha passagem. Então nós vamos fazer um combinado com as dezenas de pessoas que estão aqui. Se um dia vocês me verem alegre, retumbante, feliz, desconfiem e me diagnostiquem para ver se eu não estou esquizofrênico. Eu não preciso sofrer. É que o nosso ouvido não escuta uma coisa, pensa que é outra. Eu não quero sofrer. Eu só quero estar em paz. E quando eu sorri com um beija-flor que vem aqui na minha janela, que bom. Também a vida é feita disso, é muito legal. Altos e baixos, encontrar paz nos altos e baixos, não iludir-se de querer a felicidade, né? O tema que nós nos encontramos do servir, do propósito, da vida com sentido. Vou recapitular: o sentido da vida é morrer. No meio do Exato. nascimento e da morte tem 80 anos que a gente vive. O Brasil, 75, né? O nosso Brasil aqui. A gente é muito sortudo, não tem vida complexa nos arredores da Terra. No mínimo, a gente é o vizinho com sorte da Mega Sena. Essa espécie humana, sapiens, a gratidão de você perceber o milagre que é as coisas que nos pareciam frias pela ótica da ciência. Essa gratidão, a mim, me serve para parar de divagar, sabe? Já tá bom, já é mágico por si. Isso aqui é um milagre, a vida já é um milagre. É um milagre. É você rodar os dados 1 bilhão de vezes e dar o número 1 sempre. Essa é a sorte que a gente teve para ter vida aqui, tá? A Sim, gratidão é um clichê, né? Mas já seria suficiente para a gente se conectar com uma ideia de dignificar essa existência, né? A gente ser digno de habitar esse planeta aqui. Não só aquele papo ecologia, sustentabilidade. Não, perceber que a gente tem sorte. Sorte, sorte. Ou no mínimo a gente está no tempo certo do espaço, né? Porque isso aqui é um milagre, é raro, raro, raro. Os eventos que aconteceram, o caos que a Terra viveu, o inferno que foi a Terra com magma, com erupções, com placas tectônicas, com meteoros que caíram, com eventos que eu podia dizer assim, extremamente raros em sequência, né? Eu acho que seria já uma pílula antinormose. A gente não pode ser normótico. Ou digamos assim, tá bom já, o capítulo, tipo aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, ele diz, essa parte da minha vida chama-se correr, tal. Nós estamos vivendo um capítulo da história da nossa existência chamado normose. A gente briga, a gente faz guerra, a gente coloca nossos filhotes em lugares e se orgulha se é turno integral, e se ensina 3 línguas, 3 idiomas.
chama de escola, né? E eu falo com escola com respeito e carinho, porque eu vivo com uma também, né? Então, quando a gente for para o capítulo seguinte do nosso próprio livro, da existência da raça humana, os capítulos anteriores não foram um erro, eles são apenas os capítulos anteriores. Você não lê um Shakespeare e condena Shakespeare porque de repente estava ruim uma parte do livro. Avança e vai entendendo a história, né? E eu confio que o nosso livro é bonito, História da Raça Humana no planetinha rochoso Terra. Vamos adiante, para adiante, seguir os capítulos. Concordo. Bem, você foi falando, eu queria falar várias coisas no meio. Nossa. Fala, perdão, me empolgo, do Não, tá tudo, coração. não, tudo certo. Não, mas é outra frequência, realmente. Você estava falando que você busca a paz no caos do, do movimento, né? Da vida. Isso não significa tentar viver no meio, né? Assim, pelo menos é o que eu entendi, né? Que existe muito essa filosofia também de estar centrado no sentido racional da meditação. Eu vejo um movimento grande na espiritualidade que puxa um pouco para esse lado, né? Que acaba suprimindo um pouco assim, esse sagrado masculino, da atitude centrada, uma vez voltado para dentro, né? Uma coisa do tipo tá tudo bem, relativizando certas morais inerentes que não deveriam ser relativizadas, como a normose. Entende o que eu tô falando? Mais ou menos. Então, assim, não é bem a busca, não é assim viver em busca do meio, do caminho do meio perfeito, do equilíbrio que eu sinto que nessa vida, então nem sei se existe, o que eu sinto é que não, a gente vive nesse movimento, né? Sentindo o tempo todo, São né? semânticas, né? Oi? São semânticas de palavras, eu acho que a gente não precisa querer interpretar o que é o caminho do meio, ele pode ser o movimento, o tal, né? O tal não é um lugar fechado, enfim, mas o caminho do meio eu posso interpretar de 1 milhão de maneiras, né? A média aritmética do movimento, mas não é estagnado. A outra, sim, a união das polarizações. Você só conhece o que é algum lugar equilibrado se você entende, aceita e acolhe as partes polarizadas, o seu bem, o seu mal, a sua luz, a sua sombra. E o segredo que eu entendo é inteirar, unir as Sim, duas, não rechaçar. E sobre o mundo, observá-lo, estar nele, mas colocar atenção para que ele não entre em você. Quando o mundo entra em ti, você acredita na experiência que está vivendo e compra as ideias, mas dá para estar no mundo sem que ele esteja em ti. Dá para observar, viver, mas o que eu vinculo, o que eu tento colocar como uma metáfora de que quando o mundo entra em ti, é quando você acredita nas coisas tal qual foi te apresentado, sim. principalmente pela cultura onde você vive e pelas pessoas que mais te amam, a família. A gente é resultado da família que a gente vive, da cultura que a gente vive, e está tudo bem. Com carinho, com honra e com respeito, você pode observar tudo isso. A Bíblia até diz: seja do mundo, não permita que o mundo seja teu. Eu acho bacana, Sim, tem sério. até uma. Eu preciso de 10 segundos que eu Sim, vou pegar o carregador do celular, porque ele deu um aviso que ele sim. baixou, acho que foi rápido. Só um Vai pouquinho. lá, tudo certo. Pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas aqui também, tá? Que eu sei que vocês estão adorando, elogiando, mas se quiserem perguntar, tá bom? Vamos abrir para perguntas. Segundinho. Vários corações, muito bom. E aí, estão gostando? Eu tô. Muito bom, né? Muita profundidade, né? A profundidade, ela às vezes nos brinda uma sensação de leveza quando a gente vai no denso e no profundo. Sim. Mais profundo, mais pesado.
quando a gente vive a superficialidade do vazio. Mas também é bom. Concordo. Às vezes sentar e trocar ideia com um amigo e escutar uma musiquinha ao vivo é muito bom também, tá? Tudo faz Sim, parte. tudo faz parte. Sim, sentar e falar nada com nada, beber uma cerveja para quem gosta, com Ah, moderação faz bem, né? acho que Ah, esse é porque o realmente exemplo fica muito. esse é o exemplo do estar no mundo e não permitir que o mundo seja teu. Fazer sabendo o que está fazendo. Agora Exatamente. estou tomando uma cerveja. E a Tô tomando vida uma não é marita. isso em Tá si. tudo certo. Bom, enfim, é o que eu Isso, procuro que sempre para mim, tá? concordo. E você estava falando de questionar os espelhos, né? Eu acho que é isso, os espelhos que a gente engole, daquilo que a gente vê refletido ao nosso redor. Eu acho que esse é o caminho, né? Uhum. Se sente que tem algo errado, isso tem que ser ouvido. O sentir é muito importante, é a bússola, né? É a alma apontando que tem algo que precisa ser ouvido. E isso parte por questionar essa realidade que foi engolida em algum momento, sobretudo na infância. Os medos, enfim, mas é aquilo que você falou, não é um trabalho muito agradável, às vezes um tanto indigesto, mas é extremamente transformador, sobretudo quando a gente entra em contato com esse âmago e às vezes com a sombra, e existe muita criatividade. É um solo muito fértil esse que eu sinto que é, sabe? Quando você se rende à escuridão, entrega, se vulnerabiliza e se acolhe isso, eu acho que grandes magias decorrem daí. Grandes insights, porque você desiste, na verdade, aquilo que você falou. A gente abandona, não quero mais nada. Esse sou eu, entendeu? E aí e aí você começa a entrar num lugar de guiança, né, da alma. E aí os sinais, e aí começa, né, Thiago? Não sei se você percebe quando a gente abre essa porta, a vida começa a conversar com você, as pessoas que chegam, as oportunidades, tudo é sinal. Tudo é sinal. Tu sente isso? Que tudo é sinal. Essa magia da vida. Para mim, a vida em si é engraçado que eu tive a oportunidade de estudar fisiologia humana e o resultado foi que eu não me tornei médico, eu me apaixonei pela criação. Eu não sei quem foi, Deus, os ETzinhos, os gnomos, o Pikachu, alguém fez a história. Ou o acaso, olha que o acaso trabalhou também, se foi ele. Então, que seja. Eu tenho passado por uma fase de profundo, por causa do foco aos assuntos. Foco é uma palavra bonita quando a gente também fica meio obcecado por um tema que a gente ama. Assim, eu tenho estudado muito focado astronomia e ela tem me dado uma paz, assim, como é bonito, como é encantador, como é divino, como é mágico. Então, eu estou fazendo uma fase de vida onde as coisas concretas, cartesianas, a ciência, tenho percebido como a ciência é espiritualizada, como ela não é conflitante com a fé, porque a ciência, quanto mais se descobre, mais percebe-se o que a gente não sabe, né? Aumenta essa fronteira com o desconhecido, isso é lindo, lindo, lindo. Então, eu me permito hoje dizer que é mágica, não remetendo necessariamente a eventos, sinais, questões esotéricas, que existem também, acho que a gente não sabe das coisas, né? Mas só o que já é concreto é mágico, é só a gente enxergar, se permitir enxergar. Por isso que tem que estar prestando atenção. Só que prestar atenção para ver as coisas mágicas, tudo tem a sua polarização contrária. Também vai te doer ver aquilo que é estranho, mas que a gente não nota no dia a dia. Eu vou dizer exemplos, tá? Com muito cuidado. Não é normal, não é normal. Quer dizer, né? É a nossa história sagrada. Mas a gente comprar um ingresso para ver um homem batendo no outro, aí ele Sim. levanta, não sei, um cinturão. Eu tenho muito cuidado, como eu falo, porque tudo é contextualizado. As artes são muito bacanas, artes marciais, tem toda uma filosofia, mas não é normal a gente ver alguém batendo no outro, ou matar animais e achar que está normal. Eu não estou levantando nenhuma bandeira de veganismo, não. É assim como a gente enxerga as coisas e nos soa normal. Colocar um filhote da nossa espécie por 5 horas de bracinhos cruzados olhando uma lousa não é normal. Não é natural, eu diria assim.
não é nossa essência humana. Mas a gente perde um pouquinho essa visão crítica junto com a visão de perceber como é mágica as coisas. É tipo assim uma quimioterapia. Limpa tudo, tira tudo. A perspectiva da magia da vida e também a não dor de ver as coisas que são absolutamente normóticas, né? E que a gente acredita que por não estar doendo, porque a gente está anestesiado, que está tudo bem. Só que a alma, ela é incrível, né? Ela te manda sinais de que as coisas não estão boas, por mais que não estejam te causando uma dor latente diária, que esteja abafada por alguma anestesia de um personagem, de uma máscara, de necessidades geradas por você mesmo, por metas, por conquistas, ou por mochila que te colocaram nas costas da família, né? Eu posso ter simulando aqui como se você fosse minha filha e em algum momento da tua adolescência disse que eu só queria que você fosse feliz. Pronto, eu coloquei a mochila nas tuas costas, bem pesado, Sim. bastante pedra. E aquilo Muito foi, pesada. entrou como um mantra na sua vida e é Sim. uma frustração não conseguir ser feliz, ainda mais se um pai e uma mãe pediram ou desejaram, né? Então, é isso, é assim que eu sinto um pouquinho isso. É, eu falo com muito carinho porque todo mundo tem seu contexto, tem sua história, está passando por algum momento. Vejam, sintam como é que é, porque eu quero isso para mim, tá? Eu quero ficar velhinho. Eu podia ir embora amanhã de manhã, isso também é uma questão assim desopilar, deixar aí, tá? Vou embora, acabou. Não ficando, não, é que isso tem que ter muito cuidado, como eu falo. Porque de repente o cérebro humano eu mais ou menos já vejo como ele funciona, assim. Ah, não, então o Thiago quer ir embora amanhã, quer se matar, quer suicida. Não, 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 é, não. mas tá tranquilo. O pessoal que já Eu tá acostumado tô. com a nossa Eu, eu se viesse se amanhã de manhã, mas bonitinho, na elegância, embora, tipo, fui. Mas Iria, mas isso, não indo, não Celeste, indo. Não indo, vou ficar aqui caprichar, caprichar, fazer o melhor que eu posso, viver com dignidade. Então, assim, como seria a gente acordar velhinhos, se tem neto, se não tem, se tem sobrinhos, se tem criançada, botar tudo no colo e contar que pô, a gente viveu um monte de coisa, viveu, teve história, experimentou ser padeira, médica, experimentou ser arquiteta, experimentou não fazer nada, experimentou ser hippie. E o que eu quero trazer com isso como se nós também estivéssemos remetendo a algum tipo de encerramento da mensagem. sim. História para contar, pessoal, mas não é uma vida louca, uma vida louca. Não, histórias para contar, vários ciclos, várias expressões, e é nisso para tomar essas decisões de viver essas histórias, que é viver quem você é, e quem a gente é também muda. Essa que é a grande dificuldade, a gente não é sempre a mesma coisa. Tem que ter coragem. Core actum, né? Ação do coração. Eu tenho me vindo muito essa mensagem para que eu assim ancorei ou racionalmente pensei. É muito mais fácil você na rebeldia ou rompante você fazer tudo o que você quer, que seria assim uma ideia de liberdade que nós temos. Isso é fácil. O difícil é você ser quem você é. Isso é bem mais difícil. Isso é desafiador. Ser quem tu é. Desde um lugar de sobriedade, de saber tua responsabilidade, saber que tem momento que não dá, que tem limites, que não tem limites. Fazer o que tu quer, vida louca, é fácil. Eu intenciono para vocês, para mim, que eu possa, ao ir embora, velhinho, olhar para trás, bah, o máximo que deu, eu fui quem eu era. O máximo de vezes que deu. Sim. E para isso remete a tomar decisões, né? Que envolve muito coragem e medo, essa dupla dinâmica. Mas eu sinto que é um caminho quando se dá um passo expressivo, é uma jornada. Acho que Hum, o primeiro passo acho que é o mais difícil, fora da normose. E essa paz de posso partir amanhã é algo novo, assim, ter assim, ó, algo que eu vivo com isso há 4 anos. Antigamente isso daria medo, né? Essa vida de não sou a mãe que eu gostaria de ser, não vivo a vida que eu tenho, que eu quero ter, no trabalho que eu gostaria de ter.
E então essa paz de posso partir amanhã é o que eu também desejo para todo mundo que está nos ouvindo. De tá tudo bem, né? Vamos ficar aí, vamos ficar aí. Eu sinto que eu sinto que tem bastante trabalho, mas Mas esse partir amanhã eu vou tentar deixar leve, assim você foi num show. Aí, tá, tua banda preferida, tá? Tocou lá, 45 minutos, 1 hora, tocou 1 hora e meia, tocou 2 horas. Pô, podia terminar o show agora. Tá bom. Tu não tá bravo que ele tocou quando tocou. Tocou as músicas que tu gostava. Ah, mas faltou aquela. Ah, tudo bem, né? Vamos combinar que tá bom. É um sim, estado de saciedade. Porque quando você sim, não tá na normose buscando fora, é provável que pouco te sacia, né? Porque abundância é o suficiente, abundância não é um monte. E aí o bendito do show não termina. Tu já disse para teu companheiro, tua companheira, tua amiga, amigo, olha, por mim tá bom. Mas os caras não param de tocar. É bis atrás de bis. Que bom, fica e desfruta, né? Nem que dê mais 10 horas de show. Tudo aí, essa é a vibe. Podia ir embora, podia, mas se os caras não terminaram de tocar, desfruta. Aproveita porque o bis geralmente é a melhor parte do show, né? exato. E lidar com essa fragilidade e vulnerabilidade inerente à vida, da possibilidade de partir amanhã, eu acho que essa urgência que eu acho que a alma tem quando a pessoa está fora do centro, a gente precisa se Hum. conectar um pouco com isso, né? Do tipo, e aí? Estou vivendo a minha vida ou não? Mas, Thiago, o que eu sinto é que realmente essas crianças feridas que todos somos a nível emocional, foi tão difícil crescer, né? Todos nós passamos por essa. Assim, tem sido difícil no sentido de que foram feitos vários convites para sairmos do centro, né? Sim. Porque tá todo mundo fazendo o seu melhor a nível do sentir, porque sentir vem significando muita dor. Então, Sim. existem muitas camadas de emoções e coisas e acobertadoras. E eu sinto que as pessoas estão muito anestesiadas, né? As pessoas chegam, eu não sinto mais, eu não sei o que é isso, Hum. entendeu? Então, aí eu sinto, meu Deus, o que fazer em relação a isso, né? Então se conecte, né, com as pessoas, talvez, faça. Eu acho que o caminho em direção àquilo que faz você se sentir bem, talvez a coisa mais simples, né, que a gente possa talvez trazer para essa live, para esse encerramento, porque em algum lugar eu sinto que assim como a natureza é plena e doação, beleza e esse milagre, de alguma forma o sentir parte do se sentir bem, o caminho, pelo menos. O que você sente disso? Que é um bom começo. Olhando para trás, eu me sinto com autoridade de expressar isso. Não é vão, não está no ar, tá? Eu posso daqui expressar. Parar de fazer o que não se sente bem já é um bom começo. Só que a gente tem Assim, dificuldade de fazer esse passo porque sente que vai entrar no limbo, onde você está no vácuo total, nem fazendo o que não gostava, mas pelo menos tinha o que fazer e não chegou nenhuma novidade sobre o que gosta de fazer. Isso é é, desconcertante. E eu não isso é posso também desesperador. afirmar 100%. Eu tô os últimos 7 anos me dedicando 25 horas por dia, mínimo. Tem mais as horas extras no astral. 1 horinha eu sei que eu faço. Tem Ai, sim, que eu sei. e eu tô já intencionando meu próximo ciclo. Eu quero experimentar outras coisas. Eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é o que eu não quero mais. E você ser comprometida, comprometido, fiel, leal, fiel é uma palavra muito forte, leal. Não, eu não vou fazer mais o que eu não quero. Eu aceito o preço de que a vida não serve se é fazer o que não te sente bem. Eu tô nessa vibe aí, eu tenho medo de a vida dar uma risadinha amorosa, quase cínica, dizer, ah, então vamos ver se tu não vai precisar fazer o que tu não quer mais. Deixando claro, a mim não me soa voltar a trabalhar exclusivamente para poder conquistar patrimônio, dado meu tempo a algo que não tenha causa, vai que amanhã não tenho grana, eu preciso trabalhar de chapeiro do McDonald's, eu não sei. Então, assim, Thiago, mas é o que eu só um gostaria de tentar. minutinho. Hum. Em 20 segundos a gente vai encerrar aqui, eu vou entrar ao vivo de novo e a gente faz o processo de novo, tá? Porque tem um Ah, tem limite de tempo. horário. Então a gente vai cair em 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Guarda aí.
Guarda essa reflexão, por favor, tá bom? Então vamos lá. Tá, 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 tá. Oi, pessoal, voltando aqui. Oi, pessoal, entrando de novo. Tenho que esperar o Thiago entrar para convidá-lo. Vamos ver se ele entra. Bem-vindos novamente. O tempo voou, né? Mas deu 1 hora. E aí, quando o Instagram avisa, ele te avisa com 30 segundos para terminar. Acho que o Thiago não entrou ainda. Não. Bem-vindos, Daniela, gratidão. Oi, Humberto, seja bem-vindo. Bem-vindo, Andréia. Cadê o Thiago, gente? Não entrou ainda. Cris, gratidão. Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou tentar falar com ele aqui. Oi, Cris. Vou ver se eu consigo falar com o Thiago aqui no WhatsApp para pedir para ele entrar. Só um minutinho. Pronto. Ah, entrou. Pronto. Agora sim, visualizar. Estamos de volta. Oi, Thiago. Bem-vindo de novo. Certo. Beleza. Te recorda onde você estava? Uhum. Que bom. Sim, está sempre dentro. Eu acho que tem a Tiane, a sua irmã. A minha irmã, ah, sim, que ela vi que ela Que entrou aqui. legal. Que Que legal. legal. Tem várias pessoas entrando ainda. Talvez esperar um pouquinho. A Suelen vai para a Aine fazer voluntariado em agosto. Que Uhum. legal. Muita gente querida. Pronto. Bem, gente, então, para quem chegou agora de primeira, estou com o Thiago Berto conversando sobre sentir, servir, propósito e outras coisas mais. Uhum. Thiago, vamos lá. Acho que nós estávamos por, né, assim, que entendi também, finalizando a mensagem, passar a ter clareza ao prestar atenção nas coisas da vida, permitir-se ver além da normose, naquilo que não é natural, normal fazermos, nem como sociedade, nem como civilização, nem como indivíduos, né? Mesmo que seja... Bom, Raul dizia, né, de ter... Não, ele questionava a crença de que éramos doutor, padre ou policial, contribuindo com nossa parte para o nosso belo quadro social. Temos certa atenção e cuidado quanto a isso, para não se acreditar, não crer piamente nos personagens e nas demandas da distração pelo prazer e pelo sofrimento e pela labuta diária, né? Francisco de Assis dizia: se a vida se resume a essa labuta diária atrás de sobrevivência e dinheiro, não me serve. Pô, ele falou isso no século XIII, né? Então, colocar atenção a isso, as características da normose. A normose tem características muito claras
essa enfermidade que todos temos, tá? Bem, não vamos chamar ninguém de doente, é a sociedade do século XXI que é normótica. Provavelmente esse vírus começou há muito tempo, né? Quem sabe no medieval e etc. Faz parte do ser humano expressar isso agora. Ah, ela tem a falsa ideia de que nós temos vidas compartimentadas, seccionadas, individualizadas e não somos todos um. A falsa ideia de que há como todo mundo ter o paraíso e uma vida perfeita na Terra, baseada em coisas. A Terra não dá conta de 7 bilhões de pessoas terem uma vida minimamente confortável, se a gente acreditar que o conforto vem de um carro na garagem e, Ou enfim, separado do outro. não dá. E a outra pilar da normose é a crença de que em algum momento, seja porque alguém entrou na sua posse, seja porque alguém feriu o teu valor, de que o conflito ele é justificado, a guerra, né, a briga, a luta, a gente tem essa ideia, né? Mas enfim, ao colocar atenção a tudo isso, ser criteriosos nós do que a gente usa nosso tempo, para quem a gente brindou a liberdade, para o que vai nossas 10, 20 horas por dia, e baseado nisso tomar decisões, que as decisões não precisa ser sábia, tá? Pode ser feito um erro atrás do outro, mas decidir, mover-se, ter coragem, coragem de, quem sabe, parar de fazer o que não tem sentido para você. Não é um ato de sabedoria, é um ato de coragem. E a coragem a gente encontra no mundo interior. Você falou que isso é muito. Você usou um termo, Juliana, antes que é bastante nutritivo, que isso é O quê? muito. Assim, eu ia falar, mas eu quis deixar você terminar. Essa terra fértil, essa fertilidade da vida, os insights, eu poderia considerar insights como nutrientes da vida, né? É incrível que tal qual fosse uma terra orgânica, uma compostagem, ele vem da M mesmo, do material orgânico, do cocô, Sim. do mexer nas Mas, coisas mais, mas né? isso é E aí que se torna. o lixo é sustentável, porque ele brota, ele é orgânico, é matéria orgânica, Né? né? Então, Essa assim, história de recomendo. querer. Desculpa, pode falar. Não, fala, você estava falando, desculpa. Não, porque você trouxe essa questão da sustentabilidade. Essa ideia de querer se livrar do lixo, não é? A gente vem fazendo isso em todos os aspectos, né? A gente não vem descartando muito bem o nosso lixo, tanto interior quanto exterior. Então, o trabalho é entender que é matéria orgânica em todos os sentidos, né? O trabalho é reintegrar e trazer o quem sou eu em todos os aspectos, luz, sombra, e o que eu vou expressar diante disso. Essa é a verdadeira transformação e alquimia que eu sinto, né? Trazer-se em sua versão mais inteira. E isso envolve questões que talvez você não esteja a fim de olhar, né? Mas que faz parte da vida e que tá tudo certo. Eu não faço apologia ao sofrimento, Sim, não claro. me ressoa, mas eu convido as pessoas que onde eu posso, e foi me brindado o poder da palavra, de eu poder me dirigir às pessoas e elas permitirem ouvir. Então, assim, que a gente aventar a possibilidade de que isso aqui não é o paraíso, tá, pessoal? Nós estamos na Terra, século XXI da contagem do Messias, enfim, de Cristo, porque nós temos 14 bilhões de universo, 4,5 bi de Terra, né? 5 de sistema solar. E é uma notícia um pouco chata que só tem mais 5. O sistema solar vai acabar, graças a Deus. Não sei se literalmente graças a Deus, mas o nosso caminho, o sistema solar acaba, vai virar tudo pó e vai servir de base atômica para novos planetas e quem sabe uma nova estrelinha. O Sol é a terceira geração, a princípio, tá? Pode ser a segunda, mas ele acha que é a terceira das estrelas. A gente já teve mamãe que pariu o Sol e vovó, Assim. desde que o universo aconteceu. E tem uma regrinha, elas não coexistem. Mamãe morre e nasce filhinho. E nós vamos morrer, vai vir a nova geração de estrelas, isso é muito bonito. Então, a gente a gente tem um tempo aqui, vamos olhar com carinho para a normose, vamos tentar juntos olhar para isso, o que a gente faz automático, o que a gente não dignifica a existência da raça humana,
tomar decisões, ter coragem para tomar essas decisões de vida, um a um, não precisa ser tão coletivo assim. Um a um, decisões mais voltadas à nossa própria verdade. Eu estou buscando isso, isso é o que eu quero também para mim, eu não cheguei a lugar nenhum, eu não me iludo com iluminação, a gente tem esses preceitos um pouquinho, eu acho, distorcidos e são baseados em mitos, né? A gente está tudo no mesmo planeta, isso é bem prático e pode ser até um pouquinho frio falar assim. Tudo no mesmo planeta, a gente, já passaram pela Terra 150 bilhões de seres humanos. A gente não pode contar os 7 que estão vivos. Pô, é uma galera que passou aqui. Vamos também dignificar isso tudo e o que eu diria para ser prático é não ter uma vida normótica. Eu recomendo vídeos, livros sobre a normose, acho que é um bom pilar. É um bom Não que eu começo. sou vendedor Sim, desse conceito, e também não sou garoto propaganda da Paramount, acho que foi a Paramount que fez o filme do Elton John, mas eu recomendo para as pessoas verem como é importante a gente acolher a nossa criança interior, que é uma simbologia da nossa essência, de quem a gente é de verdade, sem personagens. E essa criança interior, sim, aí eu vou me permitir ludicamente fazer uma metáfora, ela tem as chaves para te levar lá no lugar do centro, sim, onde a gente tem que entendo. meditar, fazer yoga, mas tem um lugar que é o centro. E quem leva a nós é a criança interior. Ela sabe as chaves. Na É, verdade, ela sabe porque ela está presa lá. Ela está lá no centro. E ninguém chega perto do centro. Por isso que relacionar-se é difícil. Eu sei o quanto é difícil relacionar-se intimamente, abrir as portas desse centro, porque vai machucar. Se mamãe e papai já machucaram, qualquer um machuca. sim. Então, é isso. É, estamos juntos, não tem receita, todos seres humaninhos, jovens na Terra, nós somos, estamos todo mundo junto, indo para o mesmo lugar, fazemos parte de uma história linda, da história de uma raça que eu não vou dizer que prevaleceu, que foi vitoriosa, mas dos hominídeos sobrou nós. As outras espécies foram para o buraco. Eu não sei se não foi nós mesmos que sucumbimos elas, né? Vamos adiante. A vida vai sempre para Sim. frente. A gente não tem tanto controle assim sobre essas coisas. Não somos tão nesse caso, grandes para controlar. Vamos adiante. E a coragem é um bom norte para Sim. sermos humanos. É, porque na verdade, humanidade, se você buscar no dicionário, significa benevolência, né? E isso não é ser ingênuo, eu sei que a gente olha, quando a gente liga a TV, se ligar a TV, também não ligar a TV talvez seja um bom começo, a TV aberta, Hum. mas apesar do que a gente vê, que são essas manifestações das crianças feridas, que são representadas aí por esses atos de malevolência que a gente vê no mundo, na verdade são crianças feridas, né, que se sentem separadas, né? E é por isso que a gente vê essas coisas que a gente vê hoje em dia. Mas o ser humano é bom no seu centro, né? Então, quando a gente entra em contato com a criança e começa esse trabalho de acolhimento, porque eu acho que no final todos nós buscamos isso no planeta, né? O ser humano, né? Eu sinto que o ser humano, não sei você, Thiago, mas eu sinto, eu, Juliana, sempre tive um senso de inadequação ao planeta Terra, assim. Eu sempre senti que eu estava aqui, mas sem aquela questão do mundo, né? Te penetrando. Eu sabia que eu estava aqui, mas não era daqui. Então eu sinto que esse vazio também é relacionado muito a isso, as pessoas não se sentirem ancoradas, né, onde elas estão. E essa criança ferida, então, que veio buscando esse acolhimento e que não teve, né, e aí vai se agarrando, né, seja na religião, nas crenças, no governo, no trabalho, no dinheiro, e vai se agarrando nessas formas de se ancorar quando na verdade eu sinto que o verdadeiro ancoramento é justamente nessa humanidade que você fala, que é quando a gente se ancora em estou humano, sinto gratidão por estar aqui e estou a serviço da humanidade. Grato, acho que você resumiu nada melhor que eu podia falar, com carinho, porque é legal também, assim, mas com carinho. Eu não sei de onde é que eu vim, eu não sei, devo ser da Terra. Agora, o que eu sei é que os átomos, as minhas hemoglobinas, o ferro, o magnésio, o carbono do meu corpo veio da mamãe do Sol que morreu aqui pertinho do Sol faz 5 bilhões de anos.
Isso é matemática, é físico, isso já é legal, então eu não sei de onde é que eu vim. O que eu sinto e sei, que uma criança, um filhote da espécie Sapiens, quando nasce, tal qual uma plantinha, tem profundo desejo e intenção e um norte, norte no sentido de sentido, de ancorar-se na terra, como criar Sim, raízes. E tem uma profunda e clara e tendência de buscar o mistério. Se eu fosse fazer mais claro, terra feminino, mamãe, a mulher, a energia feminina, céu, energia masculina. Quem é mãe, quem é energia masculina e feminina quando a gente olha para os lados e começa a ter os neurônios trabalhando e fazendo sinapses? Quando nós somos pequenininhos, a gente olha, bom, é a mamãe que me dá mamar, me dá que o acolhe a peito, é nutriz. o homem. Então, não, para mim não é um erro, não é um erro, não estamos, tá tudo bem, mas quem a gente procura ser a via de ancoramento e conexão com o, eu não quero botar esoterismo, mas com o mistério, que eu podia chamar de sagrado, que é inominável, com o milagre, mamãe, papai. Se essas caras, se essas pessoas não forem adultas, se elas forem normóticas, elas não têm condições de servir de aterramento para a criança, Não muito tem, menos não de. tem. E isso não é esotérico, pessoal, isso é vida. A gente precisa desse aterramento e dessa conexão com as duas polaridades para ter energia, para sustentar a passagem na Terra, porque isso aqui realmente é uma provação, não é o paraíso. Isso aqui é uma confusão, é uma sala de aula maravilhosa, linda. Mas eu acho que pode ser duro e pode ser muito desconfortante a gente perceber que isso aqui não é a Disneylândia. Não precisamos sofrer, não precisamos chorar, mas isso aqui é por si só, eu não preciso vender esse conceito. Isso aqui estar na terceira dimensão, fazer uma vacina e sentir o bique aqui na. Isso não é Dói. sentir dor, fome, defecar no banheiro. Isso aqui já é uma aprovação por si, sabe? Feder quando a gente fede. Então, É, sabe, não é tão, é mais lógico. Então, eu acho que os Mapuches, os índios da Patagônia, têm uma palavra linda, eles chamam de Pelmagem, significa paraíso para eles. E eles dizem que paraíso é onde tudo flui, não é onde tudo é lindo, maravilhoso, é onde as coisas sim. fluem. Isso é o paraíso para os Mapuches. Então, que não cause tanto furor ou medo ou um sentimento de segurança, mas que a gente possa sentir essa possibilidade, não se iludir mais, deixar ir a ideia de que a felicidade é um objetivo de estar aqui e de que você porventura se frustre quando naturalmente não vai encontrar esse lugar, é uma grande liberdade. Coragem e liberdade são irmãs gêmeas, univitelinas, são amigas. Mantenha elas perto, coragem e liberdade. Elas têm uma priminha chamada responsabilidade também. Sim, Elas estão tudo é meio que passa junto, por aí. da mesma família. Gratidão pela existência. Quando consegue reunir toda essa galera aí, deve ser bem mágico mesmo. Eu não sei, eu tô no caminho. Eles não me levam embora, eu tô pro show. Acho que estamos juntos, é o Tamo junto. processo, mas a gente só está tentando aí, né, entender os nossos processos, o que a gente já compreendeu deles e compartilhando, gente, porque eu acho que esse é o único trabalho. Ninguém aqui sem fórmula, né, Tiago? Não tenho Querida? ideia, não sei como é que é. Tô aprendendo como é Não, que é também ser humano. não. Não sei, eu parei de É muito tentar. discurso. Eu gosto de remeter honradamente às formiguinhas, que elas não ficam dando muito discurso, acordam de manhã, elas tomam o cafezinho delas e vão catar folha. Então, nesse ponto, sim, eu me inspiro. É bastante divagação. Eu brinco com isso, tá? É uma brincadeira, mas é séria. Que o universo pode olhar para nós, para mim, tá, mas tu tem tanta opinião sobre mim, Thiago. Com amor, filho, te coloque no seu lugar. É irrelevante tuas opiniões sobre o universo. Viva, viva, vai viver.
viva dignamente, dignifica a tua posição no universo e a tua história da ancestralidade, dos átomos que compõem, e menos opinião, menos divagação. Seria assim, nós estamos no barquinho, é muito discurso, pega e rema, rema. Pega o... quer cantar um Roberto Carlos, um Djavan enquanto rema, beleza, mas rema. E quando entrar água no barco, que às vezes entra, também não muito discurso. Pega o copinho que tem ali, ajuda a tirar água. Ajuda a tirar água com o balde. E é isso que eu convido, assim, é porque até nós podemos padecer desse estigma, Juliana, essa coisa, né, de guru, de... a mim, por favor, me vejam aqui, eu sou um rapaz, eu moro na Nossa, colônia, no interior, nós e dois, estamos eu tenho juntos. pavor disso, pavor disso. Ótimo. Então, nós estamos Porque todos assim, seres humaninhos na Terra. mas assim, isso é importante, porque aquele movimento que eu falei da criança que busca se ancorar, a gente faz isso na família e a gente vai fazer isso a níveis macro, né? Porque e é claro que isso está desenhado dessa maneira. E o guru, a religião, sobretudo, que existe um aspecto bem feminino nesse ancoramento, né, da mãe, né, que eu enxergo ali, e o dinheiro, o trabalho, o governo, enfim, as estruturas que a gente tem de sociedade, como eu vejo muito como tentar ancorar no masculino, que traz muita segurança, desconstruir um pouco essa questão do guru e da fé, né? Porque a verdadeira fé, eu acho que. Porque quando isso se desconstrói, Thiago, assim, eu digo que como terapeuta, as almas mais em pedaços que chegam até mim são almas que possuem na sua história de vida situações de abuso, passando por esse lugar de contexto da fé, da cura. Porque você você tira a base, né, a base feminina macro do indivíduo, né? Então isso é uma grande desestruturação. Contudo, pelo que eu observo, a pessoa transmutando isso, ela começa a amadurecer no sentido de ancorar a fé num outro lugar, no ser humano. Só isso. E não é guru, não é livro. Eu também estou cada vez me lendo menos. Tô cada vez menos sentando em sala de aula, tô cada vez menos assistindo. Eu tô muito mais interessada hoje no que as pessoas sentem e, sobretudo, no resultado das atitudes dos indivíduos. Quem é você? O que você sente e o que você faz? Aonde você coloca o teu sentir? Porque senão fica muito prolixo, sabe? E a crença e a fé de ter cuidado, porque elas são parecidas, mas são coisas diferentes, mas eu honro, respeito e realmente saúdo qualquer a crença que for. Eu podia dizer, eu peguei aqui, eu acredito nele, ó, no ETzinho. É uma brincadeira séria, tá? Mas, tá, o que eu faço com o que eu acredito? Isso passa a ser relevante para a Terra. O Isso, que o exato. fato só de eu acreditar e não fazer é irrelevante para a Terra nesse sentido, né? Então, agora a fé que você se joga e tem fé que onde você se jogou fez um movimento que vai dar, que as coisas vão acontecer, vai dar tudo bem, vou te levar para onde Sim, tiver que é levar. isso. Acredito muito nessa fé. Deixa eu te perguntar em Muito. relação ao horário. A gente tem uma ideia Sim. de algumas perguntas, como um Vamos segundinho, abrir eu para tenho que fazer uma pergunta. coisa. Um Tá, segundo eu tá volto. bom. Vamos, gente, vamos abrir para pergunta já para encerrar, porque deixa eu ver, a gente já vai caminhar para 1h30 de live. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Deixa eu rolar aqui. A Cris também. Cris é das minhas, da inadequação do planeta Terra. Tô abrindo aqui para perguntas, tá, Thiago? Mas eu sempre tive essa percepção. Era insano. Do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Vim os lapsos assim. Ah, tá, tô aqui. Em missão. Não sei. Mas a fé de ancorar a fé na vida. Fé na vida, fé na beleza, de olhar para trás e ver que tudo deu certo, que tudo é uma sincronicidade maravilhosa, que não existe nada fora do lugar, que a natureza é perfeita. Essa fé. Acho que chegou uma pergunta aqui. Aqui, tá vendo? Queria que o Thiago falasse mais sobre normose, mais ali. Vamos indicar alguns livros. Tem livro sobre isso, né? Acho que tem do Roberto Crema, mas se você for no YouTube, eu acho que já como um bom início, eu gosto, às vezes eu passo para amigos, tá? Porque eu não me coloco eu não sou um estudioso, eu vivo, né? Do educador.
eu vivo a dor do educador, eu sei o que pega. Então, assim, eu não sou estudioso da normose, mas o tema me ressoa muito. Honro muito que o Crema traz, o Roberto Crema traz isso, junto com o Pierre Vai, eles tiveram toda essa origem linda, até estão com um livro dos amigos aqui deles. Tem no YouTube, tem um TED do Roberto Crema falando sobre a normose. É Ah, normose e legal. Roberto Crema. Eu indico Ah, então realmente ele. esse termo existe mesmo, né? Sim, Normose. sim, tem até no Wikipedia. Nossa, E a total. gente Achei que vive era ele, conhecer. né? São só termos, são só maneiras que o ser humano tem de rotular alguma coisa, tá bem, né? Se a gente não se identifica com os rótulos e eles nos servem como ferramenta para compreender o que se passa, tá ótimo também, não? Como eu falei, simplicidade da formiga às vezes nos convém, mas senso de divindade que o ser humano tem, que o ser humano tem noção de expressar arte e tem noção de finitude, já tá bom. Noção de finitude e capacidade de expressar o belo através da arte, que é justamente, paradoxalmente, ou não é paradoxo, é ligado com o sentimento de finitude. A gente expressa a arte porque inconscientemente sabe que é o que a gente pode deixar. Senão a gente vai Isso embora e aí. ninguém fica sabendo. É isso E aí. a arte não precisa ser um É um livro, não precisa mosaico. ser um quadro, não precisa ser um filme. A arte, na minha opinião, é você expressar o melhor de ti, a tua luz, a tua verdade, baseado na tua sombra. Eu não faço apologia como sendo um arquétipo, como sendo um modelo, mas é impressionante que do segundo milênio, nós estamos indo estamos no terceiro agora, né? Qualquer grande expressão do potencialidade humana, se não 100%, eu vou para não arriscar errar, 90% das grandes expressões do ser humano, Da Vinci, Mozart, Beethoven, você pega brasileiros, eles tinham uma tendência melancólica de estar olhando para a sua sombra e é incrível que expressavam coisas lindas. A gente não precisa correr da sombra, é natural nós olhar para as nossas sombras, sentir os frissons de estar olhando para os espinhos da alma. O que eu posso afirmar, porque eu tenho fé. Fé, não vem de estar aqui dando discurso, que é que esse movimento é muito natural. Você se cura, ou no gerúndio, você está se curando. O resultado desse processo de cura, como Lavoisier explicou, a energia não se dissipa, ela se transforma para algum lugar. Bom, se dissipa para outro lugar. A energia resultante desse processo de decantação da densidade humana, da cura, da descoberta, da cura da normose, a resultante disso é expressões lindas, arte, decisões bem feitas, maternidade, paternidade consciente, saber lidar com o dinheiro de uma maneira adequada, olhar para os ancestrais e seja perdoando ou não, amando ou não, mas olhar para essa galera com honra, são efeitos colaterais do desafio que é olhar para as nossas sombras e vivê-las, né? Então, assim, com Sim, muito cuidado, eu espero que no futuro não seja assim. Espero mesmo, espero muita coisa. Eu seria queria ver bom. antes de ir embora. Mas notem nas expressões máximas do ser humano, nos registros históricos, como todos, ou a grande maioria, tinham uma vida de introspecção, que eu não quero dizer que é uma receita de bolo, mas é incrível como é um movimento natural, de eles olharem para sua sensibilidade, para suas dores, nem sempre trabalharem, se comportarem de uma maneira, de repente, legal, né? Vamos A- pegar Raul Adequado. Seixas, né? Raul Seixas, querido, você matou de tanto beber, porque era sensível e olhou para a sombra, né? Mas que deixou música bonita, deixou. É um exemplo, tá? Com muito cuidado. Eu tenho cuidado com os exemplos. Sim, tudo certo. Bem, é isso. Por mim já está tudo bem expressado. Alguém perguntou aqui, e quando a pessoa se sente um ET, tá tudo bem? Eu acho que a gente é ET, né? A gente Então, é átomos de estrelas que morreram, tá sim, tudo certo, tá tudo bem. tá tudo Sei. certo. Eu Tá não tudo sei se certo. quer falar algo assim, eu tenho muito cuidado, para mim,
eu quero honrar estar na Terra, e se a minha criança ferida às vezes faz birra, né? Beijo, assim, não queria ter vindo. Assume que se era psiquista aqui, e eu também não sei de onde é que a gente veio, se era do outro plano, com quem que a gente conversou, quem nos deu o ticket para vir, se a gente fez campanha para vir, não sei. E esse não saber me alimenta a alma. A dúvida, convicção, eu tenho receio sobre as convicções, porque eu me vejo cada vez mais um ser humano de um universo que estima-se ter 90 bilhões de anos-luz, e eu não posso ter, eu, Thiago, a presunção de definir a coisa toda. Eu ia dizer a P toda, como a galera fala. Eu não tenho, não sei. Galera, eu não sei. Eu tenho dúvida. Tenho um monte de dúvida e E é perguntas isso que bem legais. movimenta, Ó, né? 5 coisas que o ser humano não sabe. E para mim já me servem como exemplo para ir com calma e não tentar definir muita coisa. A gente não sabe como começou o universo. A gente não sabe como a vida começou. A gente não sabe por que as partículas se comportam às vezes subatômicas como onda e como partícula. A gente não sabe do que é feito 96% do universo e a gente não sabe qual é o nosso ancestral comum com os primatas. Não sabe de onde é que veio o hominídeo. Pô, a gente só não sabe essas Sim, cinco sim. coisas. Vamos relaxar que temos bastante dúvida para viver. Que são Menos centrais, né? definições, menos opinião. Menos, e compreender menos e sentir mais, gente. Acho que esse é o caminho. A Samira perguntou aqui, eu gostaria de ouvir vocês falando sobre a solidão. Bem, eu não sei qual é a sua visão sobre a solidão. Eu tenho várias, né? Inclusive, eu tô aí nesse movimento guerrear contra isso, né? O isolamento emocional. Samira, se quiser dar uma olhada no projeto Core, é bem legal. Depois eu posso colocar o link aqui. Tiago, qual é o seu ponto de vista em relação à solidão? Existe a solitude, que é um processo interiorizado nosso, necessário para essa conexão vertical com o todo, que é esse lugar que a gente se coloca no centramento, sozinho. Mas existe essa sensação de isolamento emocional que vem realmente arrastando as almas para estados depressivos, né? Então, assim, como é que você sente a solidão? Me fala, qual é a tua visão da Eu acho que solidão? a solidão, no conceito amiguinha, já muito próxima da depressão, acho que essa a gente subentende, né? Sentir. Eu também vivo isso, eu tenho sede de compreensão de ouvidos e olhos que eu note que estão compreendendo. Normal, tamo junto, não tenho muito a falar. Eu vivo essas dores iguais. É a solitude e o honro, né? Se individuar, Jesus se individuou, Francisco de Assis se individuou, Buda se individuou. Se existiram ou não, eles são parábolas ou não, eu não sei porque eu não estava lá, eu não vi, mas servem como metáfora. Há uma individuação, você cortar laços que te ligam e fazem você se misturar com os demais, e não convém se misturar, né? Convém relacionar-se, né? Então, solitude e solidão são coisas diferentes. Sobre solidão, eu tenho cuidado para falar, porque eu vivo ela e às vezes dói. E sobre Sim. solitude, é minha amiga íntima, adoro. Adoro estar sozinho de vez em quando. Eu precisei viver sozinho porque decidi em muitos lugares, né? Viajando, fazendo peregrinações, morando no Oriente. Quando eu vi, eu estava com a solitude, mas dando bom dia para mim todos os dias. Então, mas acho que a gente, que bom que nos faz humanos também, nós somos seres sociáveis, bípedes, temos sede de buscar nossas Conexão. famílias. E eu tenho uma sensação que, assim, mas, porque eu também espero isso e desejo, e nas minhas palestras, encontros, eu expresso isso, vulnerabilizar-se é uma cola maravilhosa para você conectar com outras pessoas. Sem máscara, sem personagem, a pessoa vulnerável. E a outra coisa é propósito, né, em comum, fazer algo junto. Isso eu acredito que liga em pessoas e deve ser uma boa medicina para a solidão. Tá? Eu vi que Sim. tem pessoas que perguntam, a minha irmã Tiane postou da Normose, tem um link bem legal que é a E tem um Normose, link ela bem pede. legal. O filme, eu não sei, eu acho que eu falei o filme do Elton John só, se eu não estou enganado. Mas um filme sobre a normose, que não é sobre a normose, mas que eu acho fantástico, relevem, porque fala dos ETzinhos, essa parte deixem de lado, caso não é o ponto, que é La Belle Verte, né? Em Ah, La Belle português está o Verte. turista espacial. Como é que fala em francês? Como é que é? La Belle Verte.
Belle Verte. Então, La se Belle procurar Verte. no Google, Tá tem no o Vimeo Turista também. Espacial, que é uma tradução muito chula, né? Mas é isso que temos novamente, que temos aí. Ah, e ele mostra a nossa condição normótica, né? Super atualizada, assim, onde os ETs perguntam, mas eles ainda subjugam as fêmeas, as mulheres, as outras, os negros. Eles ainda, será que eles ainda têm dinheiro? Será que eles ainda usam carro? E não é que a gente está Sim, errado de ter isso, não é isso, é a nossa vida. Quer dizer, algumas coisas acho que sim, né? Que já basta, né? De todos os sim. ismos, né? Mas era interessante, acho que até para nós dar uma risada e nos acolher na nossa condição normótica, que ela, em algum momento, ela está muito, sim, conectada com a. Nós padecemos de um pequeno probleminha e uma grande, grande, grande bênção. Probleminha, a gente é jovem como civilização. Cognitivamente, nós temos muito poucos milhares de anos. E como espécie, apenas 200 mil. Não deu para tirar a fralda ainda. Não dá para cobrar que a gente seja os Buda como civilização, se a gente é jovem como civilização. E o benefício que nós temos é que a gente é o presente. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira. A gente é o presente. Isso é um benefício muito grande, ser o presente. A gente não é nem o futuro nem o passado. Então, é uma responsabilidade que a gente pode assumir de fazer as coisas bem feitas. E vou dar um preceito de responsabilidade, nós sermos o presente. Assumir a bronca e tudo que veio das nossas ancestralidades e não passar para a próxima geração. Não passar para a próxima geração não é dizer que a próxima geração vai resolver os problemas. Não é isso, que eles são o futuro. Não é isso. O Não futuro, passar não. para a próxima geração é nós sermos fortes, conscientes o suficiente para segurar tudo que veio da ancestralidade e não passar para os próximos. Nunca houve uma geração que fez isso. Não fizeram. Quem sabe é nós, eu tenho curiosidade se é nós. Nós não somos os escolhidos, tá? Os iluminados. A gente é só o presente. E ser o É isso. presente, que responsa! Ah, ser o presente é muita responsabilidade. A não ser que a gente simule e passe a responsabilidade para o futuro, que é uma dissimulação, né? Então, assim, pessoal, E existe. Sim, tem fala. o Pode falar. meu logicamente, o meu Instagram tá aí na live, né? Vocês podem mandar Sim, sim, áudio, sim. perguntas, acho que tanto para mim como para Juliana. Eu sinto também do meu tempo, assim, eu já tô, meu Sim, cérebro e o meu o corpo estão Arthur, o Arthur funcionando. já tá. O Arthur tá na hora do Arthur também, tá Eu na dei uma sala. escapada, eu dei uma escapada um segundo ali que eu fui ligar o forno que eu vou assar batata para comer, tô com fome. Sim, 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 sim. Eu tenho que cuidar do Então nós Arthur, estamos beleza. conectados. Sim, Se alguma coisa faltou, mandem mensagem, tá? Eu agradeço esse tempo das pessoas também de nos ouvirem. Ao sim. fim das Foi contas, muito bom. tempo consignado é um ato de carinho, né? Gratidão, Thiago, por ter vindo. Tenho certeza que vão me pedir outras doses de lives. Quem sabe daqui a um outro tempo a gente pode se reunir novamente, então. E é isso. Gratidão, foi muito bom, foi muito especial. Acho que o pessoal adorou. Eu vou deixar gravada essa live no YouTube, tá? E depois eu compartilho com todos vocês. Tá bom, pessoal. Boa Beleza? noite. Boa noite. Bom resto de dia para vocês. Fiquem com Gratidão. Deus. Um abração. Um beijo no coração.